Uma coisa interessante que eu fiquei pensando, até falando um pouco sobre teve uma hora que a sua mãe lá no Rosário, né? Ela disse: olha, Frei, o Vilela, a origem dele, o início dele, né? A nossa família é muito católica, né? E tudo, a nossa casa. Mas não é muito católica. Você não tá entendendo? É muito mesmo. É muito mesmo. É tipo, minha mãe, quando viaja, ela foi pra Europa, ela vai em toda igreja da cidade. Ela não vai embora da cidade sem ela ir na igreja pelo menos uma vez. Todas as igrejas que você pensar, as mais importantes ela foi na Itália, e em Portugal, Espanha, França. Ela faz questão de ir na igreja e vai à missa e vai lá acompanhando. Cara, ela já zerou já o já zerou tudo, né? O game, né? De todos. Desbloqueou santo que ainda nem foi santificado já. Ela já desbloqueou no game. Ela já desbloqueou. Já desbloqueou. A véia é power. Agora, ela falou, olha, ele ia para grupo de... Realmente, como que foi o seu contato, assim, juventude, infância? Você chegou a frequentar grupo de oração? Você chegou a ser engajado nesse universo? Fala para nós aí como que foi tudo, assim. O que é que você lembra? Como que era e tal? Cara, desde criança eu ia. Desde a criança que vai obrigada para a missa, que faz... Fui batizado, crismado e tudo mais. E aí tem o adolescente, onde você começa a tomar as decisões. E aí eu já estava me afastando, que eu não via muito sentido naquela coisa de obrigado à missa e tudo mais, até que eu conheço a Renovação Carismática e faço retiro em Cubatão, que tinha um grupo muito forte lá. No carnaval a gente fazia retiro, fiz uns 4 anos lá, e lá eu me encontro. Lá eu me encontro, porque lá era uma decisão minha mesmo, era alguma coisa que realmente me tocava. Tinha o lance do dom das línguas, do dom da profecia. Aquilo mudou minha cabeça para sempre. Aquilo negócio, fala, pô, mas é isso? Não é aquela missa tradicional que é sempre ou mais ou menos a mesma coisa. Tem um espaço para música com bateria, gente sendo tocada, uma pregação mais viva. Aquilo mudou minha cabeça, assim, para sempre, assim. E aí eu comecei a participar de grupo de oração e tudo mais, e estudar a Bíblia e querer saber mais sobre por que aquelas coisas aconteceram daquele jeito, estudar a parte histórica e tudo. E até hoje eu me interesso muito por todo esse estudo em cima da palavra, em cima da Bíblia. E foi assim até que, sei lá, em 2001 ou 2000, acho que 2001, eu tinha acabado de sair de uma sociedade, estava mal pra caramba, aquela coisa de quebrar mesmo. Quebrei financeiramente, estava já um pouco afastado da igreja. E aí a minha namorada da época estava indo numa igreja evangélica, fui com ela e aí eu retomei tudo aquilo que eu lembrava da Renovação Carismática, e aquilo me tocou, Deus falou comigo, e aí eu voltei pesado, voltei para valer. E desde então eu me decepcionei com alguns líderes, com algumas igrejas, mas eu não confundo isso com Deus ou com o que eu acredito. Porque tem muita gente que eu entendo, né? Fica tão machucado que fala, não, Deus não existe, Deus é isso, Deus é aquilo e tal, e acaba confundindo, não sabendo que a igreja é feita de homens, né? E os homens erram. Então, assim, eu sou um pouco mais cético em relação aos homens e sempre coloco Deus em primeiro lugar, no sentido de que essas pessoas que estão aqui, elas podem não serem as melhores. E a partir do momento que eu achar alguma coisa que atrapalhe esse meu caminho, eu saio e vou escolher outra igreja. E é isso que tem acontecido. O episódio com o Frei, para mim, me surpreendeu. Foi o primeiro podcast, fora o podcast do próprio Frei, né, lá dos Carmelitas, que o Frei Gilson foi. É verdade. Foi o primeiro, né? E aí, fiquei muito honrado. Quando ele avisou e tal, quando ele soltou a programação e tal, Vilela. Aí depois foi no deles, depois veio aqui, depois foi lá no Ânima. E pronto. Mas assim, o Frei, ele fez um estudo de horas ali. De Bíblia, de catecismo. Aquilo me surpreendeu, cara. É o que eu ia perguntar. Como que você viu, depois foi surpreendente para você, e como que você foi ali lidando
com aquela situação de um mergulho na Bíblia, um mergulho no catecismo da igreja, e tinha hora que o Frei olhava e dizia, Vilela, ele puxava você assim com o olhar, como que você foi lidando ali, cara, com aquela situação, e como você saiu dali naquele momento, tipo, o que você conversou depois, o que ficou na sua cabeça naquela noite ali? Tem muitos programas que acontecem lá que são surpreendentes. E esse, com certeza, está entre os top 5, top 5 de mais surpreendentes. Quando eu falo surpreendente, é o seguinte: você se prepara para o papo, eu pesquiso, eu me preparo para o papo, mas eu sei que eu posso ser surpreendido. Porque eu não vou com preconceitos, eu não vou achando que vai ser esse tipo de papo. Eu tento deixar que o convidado fique à vontade. E em ele ficando à vontade, ele caminha o papo para cá ou para cá, e eu, como alguém que está numa dança, o meu trabalho é não pisar no pé. É continuar a dança e deixar aquilo fluir. Então, eu achei que a gente ia para um lado e ele foi para o outro. E foi maravilhoso, porque realmente a gente às vezes acha que a Igreja Católica não... os padres ou os líderes não têm esse hábito de ler tanta Bíblia. Isso é uma coisa que todo mundo escuta. Só que eu sei que não é assim, porque participei de renovação carismática, fui muito atuante. Mas aquilo eu achei muito importante para as pessoas que têm preconceito e falam que a Igreja Católica só repete, não se baseia na Bíblia, blá, blá, blá. Então aquilo para mim, quando eu vi que eu estava indo para aquilo lá, eu respirei aliviado, porque falei, putz, isso vai mudar a cabeça de muita gente, vai trazer muita gente que está afastado da Igreja Católica para voltar para a Igreja Católica. E aí eu só me divirto, aí eu só deixo a coisa me levar. É isso, Frei, então vamos lá, abre a Bíblia. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Pô, eu penso isso, penso aquilo. Eu aproveito aquele momento porque eu sei que aquele momento vale ouro. Aquele momento que a gente passou lá nunca vai voltar a ser. Porque se ele for a segunda vez, eu já conheço ele. Esse momento de conhecimento onde ele espera uma coisa de mim e eu espero outra coisa dele. E de repente os dois se surpreendem com o resultado desse encontro, eu acho maravilhoso, porque é tão difícil ter encontros tão profundos assim, tanto que quando terminou lá, a gente se abraçou e a gente conversou, fala, o que aconteceu aqui? A gente sabia que tinha acontecido alguma coisa diferente lá. E são poucos podcasts que terminam e acontece alguma coisa, você fala, cara, esse podcast foi muito profundo, vai mexer com a vida de todo mundo. E são esses podcasts que viralizam, que furam a bolha, que chegam em qualquer lugar. Porque as pessoas acham que, às vezes, que tem o roteiro. Que eu passo as perguntas pro convidado, ou que ele vem lá e me fala... Passa tudo antes. Não, cara. O que acontece lá, a gente não faz ideia do que vai acontecer. Entendeu? Então, assim, principalmente para mim, o convidado até pode pensar, putz, eu vou levar a Bíblia e vou usar tudo que eu falava, tá, mas eu não sei disso. E eu sou impactado por isso. Ou vem um convidado e vai falar de um abuso que sofreu na infância. Ele talvez não tivesse preparado para falar isso e foi tocado naquele momento para falar, ou aconteceu no meio do caminho, e aí não tem como não se emocionar em relação a isso. Então, com certeza, foi muito, 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 muito importante esse episódio, e você vê pelos comentários todos que tem a partir disso. Agora, qual é a minha responsabilidade em cima disso? Eu acho que é só não atrapalhar. Sinceramente, acho que mérito sempre é do convidado, porque o conhecimento é do convidado. A única coisa que eu faço é ajudar, aquela coisa de ter um fogo e você vai colocando lenha. Sim. Vai colocando um pouquinho mais de lenha. Um pouquinho mais de lenha para o papo não morrer. Meu trabalho é colocar lenha. O papo tá indo lá, mais uma lenha. Entendeu? Não é jogar gasolina para aquilo aumentar. Eu nunca faço isso. Só coloco lenha e o papo fica lá, aquele papo gostoso, aquela fogueirinha lá. E aí tem um momento que é o momento de acabar, que você entendeu, todo mundo se divertiu, todo mundo aprendeu, foi um papo agradável, e o papo vai se fechando e fecha. O melhor papo é aquele que fecha e você pensa, pô, teve começo, meio e fim, foi emocionante, foi educativo, foi transformador, foi completo. Tem papo que é só divertido e tá tudo bem. Tem papo que é só cerebral e tá tudo bem.
Tem papo que é só emocional e tá tudo bem. E tem papo que você pega tudo isso num mesmo programa e é um carrossel, assim. Você fala, cara, parece uma montanha-russa. Você ri, você se emociona, você aprende. Pra mim, esses são os melhores episódios. É aquele onde você entrega tudo. Tem humor, tem transformação e tem conhecimento, que é o tripé que eu tento trabalhar no meu podcast. A Sagrada Escritura, a Bíblia, você já tem proximidade, Sim. conhecimento. Só que o Frei colocou para fazer muita leitura lá do Catecismo da Igreja Católica, Isso eu o não livro conhecia. amarelo. Eu O não livro conhecia. amarelo. Você já tinha feito alguma leitura do Catecismo da Igreja Católica alguma vez na vida? E se alguma coisa ou algumas coisas que você leu ali, enquanto você lia ao vivo, eu nunca tinha escutado que a igreja pensa assim sobre isso. É antigo esse livro, não é? É, o Catecismo da Igreja Católica. Então, se é antigo, provavelmente lá quando era criança, lá nos cursos eu usei, com Alguma certeza. coisa. E depois nunca mais. Certo. Então eu nem lembrava desse livro. Certo. Mas provavelmente eu devo ter estudado ou lido alguma Certo. coisa dele. Mas eu não sabia. Entendi. Mas quando você leu ali, alguma coisa você olhou e disse, cara, mas eu nunca imaginei que a igreja pensava dessa forma disso, ou alguma sim, coisa sim. ali que você olhou e disse, ué, mas é desse jeito que ela pensa? Alguma coisa assim, não? Sim, sim. Durante o programa, inclusive, né?